E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje fazer a correção comentada da lista de exercícios que eu passei na aula da semana passada, tá ok? Vocês fizeram, então agora eu vou fazer a correção comentada, que é para vocês verificarem se acertaram ou não. E aí, se tem alguma dúvida, beleza? Olha só, questão número 1. Sobre a Era Napoleônica 1799-1815, ou seja, do golpe do 18 Brumário, que leva Napoleão Bonaparte ao poder, até 1815, derrota na Batalha de Waterloo, prisão e segundo exílio de Napoleão, fechando o ciclo napoleônico, caracterizou-se como um período de profundas transformações políticas e sociais, que consolidaram a hegemonia burguesa na França. A hegemonia burguesa. Então, a Revolução Francesa chegou ao seu final, começa o período napoleônico é identificado com essa hegemonia, com esse domínio, essa supremacia da burguesia em relação aos outros grupos sociais. Marque a opção que identifica corretamente uma dessas transformações. Abolição da escravidão nas colônias. Não pode ser essa, porque a abolição da escravidão ela foi feita durante o período da Revolução e não da Era Napoleônica, 1792 a 1794, mais precisamente, a fase popular da Revolução. E, embora a abolição da escravidão tenha sido estabelecida, ela depois foi restabelecida. Então, não pode ser essa primeira alternativa, porque ela está ligada à era da Revolução e não do período napoleônico. Aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a mesma coisa. 1789, primeira Constituição revolucionária é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela é de 1789, portanto, não cabe na era napoleônica. Promulgação do Código Civil dos franceses. Código Civil, também conhecido como Código Napoleônico ou Código Civil Napoleônico. Portanto, provavelmente a resposta correta é essa, a letra C. Extinção dos laços senhoriais de servidão e vassalagem. Não, essa extinção já tinha sido estabelecida antes pela Constituição da República do ano 1, 1792. Então não é do período napoleônico. Instituição do sufrágio censitário foi estabelecido em 1789 com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Instituiu o sufrágio censitário, que foi revogado pela Constituição do ano 1, de 1792, e foi restabelecido depois na Constituição do ano 3, 1794, quando os jacobinos são derrubados e os girondinos, que é o partido que agrega a burguesia, reassume o poder. Então, é também no período da Revolução, não da Era Napoleônica. Resposta correta, portanto, letra C. Valeu? Vamos para a próxima. Milhares de séculos decorrerão antes que as circunstâncias acumuladas sobre minha cabeça vão encontrar um outro na multidão para reproduzir o mesmo espetáculo. Napoleão Bonaparte. Sobre o período napoleônico, de novo, do golpe do 18 Brumário até a derrota em Waterloo, podemos afirmar que consolidou a Revolução Burguesa na França através da contenção dos monarquistas e dos jacobinos. Pode até ser essa, vamos considerar como uma possibilidade, vamos ver as outras alternativas. Manteve as perseguições religiosas e o confisco das propriedades eclesiásticas. Não, Napoleão vai chegar a um acordo com a Igreja Católica, inclusive com a França passando a ser zeladora, cuidadora, protetora do próprio Estado do Vaticano, ou seja, da própria sede da Igreja Católica. Então não houve essa perseguição que tinha havido durante a fase mais radical da Revolução. Com Napoleão isso já tinha acabado. Enfrentou a oposição do exército e dos camponeses ao se fazer coroar imperadores franceses. Não, foi uma coroação por aclamação até. Foi feito um plebiscito, ele venceu esse plebiscito, no qual as pessoas apoiaram a restauração da monarquia e ele, Napoleão, como novo governante. Então ele não enfrentou a oposição do exército, até porque ele era um militar de maior prestígio e maior influência. Favoreceu a aliança militar e econômica com a Inglaterra.
Pronto, pode parar de ler aqui. Inglaterra e França foram inimigas, foram hostis antes, durante e depois do período da Revolução e da Era Napoleônica. A Inglaterra foi o único país que lutou em todas as guerras contra os franceses no período da Revolução e da Era Napoleônica. Então, não pode ser a letra D. Anulou diversas conquistas do período revolucionário, tais como a igualdade entre os indivíduos e o direito de propriedade. Não, essas coisas foram garantidas, foram sacramentadas no Código Civil. Portanto, a resposta correta é a letra A. Questão 3. Durante o período napoleônico, 1799. Oi, passou aqui. Voltar aqui um pedaço. Durante o período napoleônico, dentre as medidas adotadas por Bonaparte, assinar aquela que teve repercussões importantes nas relações comerciais do Brasil com a Inglaterra. A restauração financeira com a consequente fundação do Banco da França em 1800, decretação do bloqueio continental em 1806, com o qual Napoleão visava arruinar a indústria e o comércio ingleses. Provavelmente a resposta correta é essa, não é? Porque é a partir do bloqueio continental, do embargo econômico imposto aos britânicos, que vai se chegar à Convenção Secreta de 1807, o acordo pelo qual, em caso de invasão francesa, a marinha inglesa transportaria o governo português para o Brasil e, a partir daí, a abertura da América Portuguesa aos produtos ingleses em larga escala e, na sequência, o Brasil passa a ser rota de entrada de produtos ingleses, não só no Brasil, na América Portuguesa, mas via contrabando também na América Espanhola. Então, já que a Inglaterra foi desconectada do mercado europeu, houve então a necessidade de você abrir um outro mercado, e esse outro mercado vai ser aberto no Brasil, na América Portuguesa, e a partir daí na América Espanhola. Então, provavelmente a resposta correta é a letra B, é o bloqueio continental. Promulgação em 1804 do Código Civil, que aí o Código Civil está relacionado a questões de natureza de cidadania, etc., e não é uma questão de natureza econômica. Então, podemos já basicamente descartar essa aqui. Expansão territorial da França com a incorporação de várias regiões da Europa, formando o chamado Império Napoleônico. É verdade, mas, de novo, isso tem muito mais a ver com algo que está acontecendo no continente europeu e não nas relações comerciais do Brasil com a Inglaterra. O bloqueio continental, a vinda da corte, a abertura do mercado brasileiro aos produtos ingleses é um desdobramento dessa expansão francesa e da formação do Império. Né? Criação do franco como novo padrão monetário, isso não tem a menor ideia de quando foi criado, mas é um padrão monetário francês, não tem a ver com as relações comerciais entre Brasil e Inglaterra. Resposta correta, portanto, letra B, que é a que trata do bloqueio continental. Valeu? Vamos para a próxima questão. Aí eu tenho aqui a questão 4. Considere as afirmações a seguir referentes ao período napoleônico. Um dos objetivos do bloqueio continental era anular a defasagem, ou seja, a diferença industrial da França em relação à Inglaterra. Sim, o embargo econômico, a ideia do embargo era levar um colapso da indústria francesa, da indústria inglesa, ao mesmo tempo que reserva o mercado continental para a indústria francesa. A indústria inglesa entraria em colapso e você teria, pela inexistência da concorrência inglesa, você teria um vasto mercado continental a ser preenchido com o desenvolvimento da própria indústria francesa. Então, o bloqueio continental levaria a Inglaterra à falência, mas estimularia a Revolução Industrial na própria França. Então, um dos objetivos era anular a defasagem industrial da França em relação à Inglaterra. Isso é verdade. 2. As guerras napoleônicas produziram desdobramentos de cunho político na América do Sul. Sim, porque foi a partir das guerras napoleônicas que você tem a invasão da Península Ibérica, com o objetivo de Napoleão, em 1808, de ocupar Portugal, mas de passagem ocupa também a Espanha, que era um aliado, e Napoleão coloca seu próprio irmão José Bonaparte no trono espanhol, o que vai fazer com que as colônias americanas na Espanha, elas
não reconheçam o governo de José Bonaparte e haja, a partir desse momento, já uma primeira ruptura mais significativa dos laços de dependência das colônias espanholas na América em relação à metrópole, a Espanha, no próprio continente europeu. Então, as guerras napoleônicas produziram um desdobramento de cunho político. O Brasil vai se emancipar por conta dessa invasão, futuramente, com a vinda da corte joanina para o Brasil, e assim como vai acelerar o processo de separação das colônias espanholas em relação ao governo em Madrid. Então está certa também. A expansão napoleônica debilitou os fundamentos do antigo regime europeu e estimulou o surgimento dos nacionalismos. Sim, debilitou os fundamentos do antigo regime, porque à medida que a França se espalhava nos territórios controlados por ela, ela revogava a legislação que existia e estabelecia o Código Civil sobre esses territórios, que partia do princípio da igualdade de todos perante a lei. Então, essa expansão debilitou, sim, os fundamentos do antigo regime, enfraquecendo aqueles estados, aquelas sociedades ainda tipicamente feudais. Já em relação ao surgimento dos nacionalismos, também tem a ver, embora a gente vai olhar na próxima e nas alternativas, né? Que embora não fosse uma coisa necessariamente estimulada, já que o próprio império ele era multinacional, né? A França tinha controlado territórios muitos outros em boa parte do continente, e isso vai produzir, em alguma medida, uma reação. Mas, no caso, por exemplo, da Espanha, os espanhóis, os patriotas espanhóis, lutaram para expulsar o invasor francês, né, criando inclusive a palavra guerrilha, pequena guerra, como um tipo de conflito, caracterizado não por grandes batalhas, mas muito pelo contrário, por ações em que você envenena poços, rouba comida, explode pontes, sabota estradas, queima mantimentos, envenena poços. Entende? Portanto, um tipo de guerra que hoje a gente chama de guerra assimétrica. Né? Mas o termo guerrilha foi criado na Espanha no momento que a população resiste à invasão do conquistador napoleônico. Então, eu vou considerar que está basicamente certa, mas quanto à questão do surgimento dos nacionalismos, vamos ver as demais alternativas. E, quinto, o Congresso de Viena confirmou na Europa os avanços sociais e políticos conquistados durante a Revolução Francesa. Não, muito pelo contrário. O que acontece é a reversão de tudo isso. Então, o item 5 está errado. Basicamente, eu tenho certos 1, 2, 3, provavelmente o 4. Vamos ver quais as alternativas que eu tenho aqui. Então, eu tenho... A tecnologia é ótima, né? É ótimo quando funciona. Ah, tá. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a letra E não pode ser. Eu tenho a 3, 4 e 5, a 1, 2 e 3. Né? Não, eu ainda pulei a 4 aqui. O bloqueio continental possibilitou a hegemonia do capital industrial francês. Então, está errada também. Então, a 4 e a 5 estão erradas. Então, qualquer um que tenha 4 e 5 está errado. E 1, 2 e 3, resposta correta, letra C. Tá? Pronto, matamos a charada. Quinta questão, uma questão discursiva. Que relação há entre as guerras napoleônicas e os movimentos de independência da América Espanhola? Falei anteriormente. Tem a invasão napoleônica em 1808, a substituição dos reis espanhóis por José Bonaparte, que foi, portanto, imposto no trono espanhol pelo invasor francês. A partir daí, há o rompimento, digamos assim, dos vínculos de lealdade, de reconhecimento, de legitimidade de José Bonaparte como governante. Forma-se na Espanha desculpa, uma junta governativa. Essa junta governativa vai ser um governo paralelo em oposição ao governo de Madrid, exercido pelo usurpador José Bonaparte, e da formação dessa junta governativa, você vai ter a reprodução deste modelo com o surgimento de juntas governativas
na própria América. E aí, por que isso está associado aos movimentos de independência? Porque nessas juntas governativas, a elite local latino-americana, os chamados crioulos, né, a elite branca, burguesia colonial, a elite local vinculada ao comércio, à produção, à exportação, etc. Essa elite, ela assume as tarefas de governo nessas juntas governativas. E, caramba, hoje está difícil, né? Nessas juntas governativas. Então, já dá uma experiência de autonomia para essa elite que exerce o poder temporariamente nestas juntas governativas. Então, a invasão rompe os laços de lealdade, leva à formação dessas juntas governativas e futuramente essas juntas governativas vão reagir a um retorno à condição anterior, promovendo então as lutas de independência que no final vão culminar com a emancipação do Império Espanhol, das colônias americanas do Império Espanhol e o estabelecimento de uma multiplicidade de países independentes. Sairemos de 8 colônias, 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais para mais de 20 países a partir aí ao longo do século XIX, tá ok? E finalmente, durante o Congresso de Viena, estabeleceram-se as bases políticas e jurídicas para uma nova ordenação na Europa. Oi? Avançou demais. Durante o Congresso de Viena estabeleceram-se as bases políticas e jurídicas para uma nova ordenação da Europa destinada a durar cerca de um século redondo. O resultado dos pactos inaugurou uma época na qual os conflitos externos foram poucos. Por outro lado, aumentaram as guerras civis e a revolução se fez incessante. R. Koselleck. Entre os objetivos e as decisões do Congresso de Viena, podemos assinalar que vamos lá, baixar. Ok. Dentre os objetivos e as decisões do Congresso, podemos assinalar a discussão das indenizações de guerra e a aprovação do Decreto de Berlim. Não houve indenizações no Congresso de Viena, o princípio da legitimidade. Tudo deveria voltar em 1789. Ninguém ganhou nada, ninguém perdeu nada. Se ninguém perdeu nada, não há o que indenizar. O restabelecimento do antigo equilíbrio europeu e o princípio da legitimidade. Essa ideia, ok. Agora, o restabelecimento, vamos ver, porque o restabelecimento pressupõe que ele existiu antes. Né? Vamos ver se tem alguma resposta mais correta do que essa. O reconhecimento da independência das colônias e a extinção da Santa Aliança, muito pelo contrário, foi o oposto disso. O impedimento ao trono das antigas dinastias e o apoio às novas repúblicas americanas. O apoio foi negado, porque era um retorno ao antigo regime, e o impedimento ao trono das antigas dinastias, não, porque pelo princípio de legitimidade, assim como os estados voltariam a ter o mesmo tamanho de 1789, as mesmas casas governantes seriam restauradas. Por isso que na França, de Napoleão, após ele ser afastado, você tem a restauração da mesma casa real, com Luís XVIII. O apoio incondicional da Inglaterra aos objetivos da Santa Aliança. Não, a Inglaterra não apoiou incondicionalmente, porque se ela apoiasse incondicionalmente, ela teria que necessariamente apoiar o uso da Santa Aliança para recuperar o controle das colônias no mundo, inclusive, digamos assim, considerando a possibilidade do uso da Santa Aliança para anular a Revolução Americana e a independência dos Estados Unidos. Então, a Inglaterra apoiou, agora não foi um apoio incondicional. Então, a resposta mais correta é a letra B, tá? Embora esse antigo equilíbrio europeu seja, na verdade, um retorno à situação anterior que está sendo citado, tá ok? Questão número 7. Em 1814 e 1815, reúne-se na Europa o Congresso de Viena. Sobre ele, podemos afirmar que consolidou as fronteiras francesas definidas pela expansão napoleônica? Não. A França voltou a ter o tamanho que ela tinha em 1789. Favoreceu a expansão das ideias liberais, impulsionando diversos movimentos revolucionários. Aí sim, a partir do Código Civil, que foi estabelecido nos territórios tomados por Napoleão, a ideia da igualdade, ela cria raízes e no momento em que o Congresso de Viena quer restaurar a situação anterior, há um embate entre essas forças.
E aí você tem um aumento do liberalismo, da ideia da liberdade, impulsionando seguidos movimentos. A onda de revoluções de 1820, a onda de revoluções de 1830, a onda de revoluções de 1848. Firmou a aliança entre a França e a Áustria para a contenção do expansionismo militar russo. Não, austríacos, russos e prussianos, que hoje é uma parte da Alemanha, formaram o núcleo original da Santa Aliança, a qual a França depois veio juntar-se, originando a quádrupla aliança. E, portanto, era a busca do equilíbrio entre eles. Não houve um pacto entre franceses e austríacos contra os russos. E letra D, definiu o princípio da autodeterminação dos povos. Não, que a autodeterminação seria reconhecer as independências das colônias, o que não foi de forma alguma reconhecida, muito pelo contrário, foi combatido. Então, resposta correta, letra B. Tá ok, galera? Assim, nós fechamos o conteúdo de Era Napoleônica, fechamos o conteúdo propriamente dito do Congresso de Viena, já vimos as revoluções liberais de 1820, 30 e 48, a chamada Primavera dos Povos. Então, olha só, semana que vem vai haver, eu vou colocar para vocês uma atividade que vai ser, que vai complementar a atividade anterior, vai valer também nota para o nosso interminável primeiro bimestre. Tá ok? Um abraço, até lá. Tchau, tchau.